Os erros de cada um dentro do Grêmio que custaram a nossa derrota contra o Flamengo. Tem erro do grupo de jogadores, tem erro da direção e tem erro também por parte do Renato. Aliás, por parte do Renato, mais do que erros, tem uma incoerência. O Renato contradisse uma lógica que, por sinal, ele usa muito, mas ele foi por outro lado contra o Flamengo. Também um reforço vetado pelo Departamento de Futebol do Grêmio. Sobre tudo isso falaremos a partir de agora nesse vídeo. Eu sou Cristiano Oliveira, eu sou jornalista, gremista e estou aqui diariamente conversando com vocês no YouTube sobre as coisas do Grêmio, inclusive em dias ruins como o de hoje, por conta da nossa derrota lá contra o Flamengo, uma derrota que doeu, uma derrota que aconteceu num jogo em que nós até começamos bem, mas terminamos mal, como sempre acontece contra o Flamengo. Deixaram o like no vídeo já? Não esqueçam disso, não deixem para depois. Tem gente que acompanha o vídeo inteiro, curte o vídeo, mas esquece de deixar o like. Então, façam isso agora. Deixem o like e para quem não está inscrito no canal ainda, por favor, né? Te inscreve agora, vale a mesma lógica, te inscreve no canal, ativa as notificações para a gente continuar trocando essa ideia sobre as coisas do Grêmio. Os erros de cada um. Bom, ao longo da semana, o Grêmio ficou no Rio de Janeiro, não tinha, até quarta-feira à tarde, sequer dirigente político do Grêmio no Rio de Janeiro. Ou seja, o Grêmio estava largado. Isso não pode acontecer num clube de futebol. Essa informação, preciso trazer o crédito, é do César Fabres, repórter da Rádio Imortal. Ele esteve no Rio esse tempo todo com o Grêmio e disse, olha, só chegou dirigente quarta à tarde, quando Alberto Guerra foi para lá e tal, entre outros que chegaram e vão seguir agora para o Espírito Santo, onde nós jogaremos contra o Botafogo. Não pode a direção abandonar o time dessa maneira. Tem uma foto que viralizou, vocês devem ter visto, do Natan Fernandes conversando com o Marcos Braz, que é homem no futebol do Flamengo. Gente, não tem um dirigente do Grêmio em volta do Natan Fernandes. Isso não pode. Tu não pode deixar o lobo tomando conta do galinheiro, tá errado. Tem que ter um dirigente ali. Como é que tu vai deixar o teu jogador, uma joia, um ativo do clube, livre, conversando com o cara que manda no futebol do Flamengo, na casa do Flamengo? Não pode. Pegou mal. Foi mal a direção do Grêmio nessa aí. Erros por parte do Renato que custaram a derrota do Grêmio. Sobretudo as escalações do João Pedro Galvão e do Everton Galdino jogando pela esquerda. Por favor, né? O Everton Galdino mal e mal serve pela direita, que é o lugar dele. E até foi bem contra o Strongest, por exemplo. Tem bons jogos, mas pela direita. Pela esquerda, colocar o Galdino e deixar no banco o Natan Fernandes não faz rigorosamente nenhum sentido. Mas também tem erro do grupo de jogadores, é claro. O Grêmio teve chance de gol contra o Flamengo e desperdiçou, com o João Pedro Galvão, com o próprio Galdino e também com o Pavon, que recebeu uma bola de frente para o goleiro e deu um bago quase fora do Maracanã. A incoerência do Renato. O Renato é um cara que durante muito tempo sempre falou, aliás, eu nem vou colocar no passado esse tempo verbal, vou deixar, o Renato sempre fala. Ele sempre fala, porque já falou inclusive esse ano, aquela frase, quem muito quer, nada tem. Eu acho, sinceramente, uma frase que não faz nenhum sentido no mundo do futebol. Mas já que o Renato usou essa frase, vamos pegar essa mesma frase, lógica do Renato, e colocar agora contra ele, para dizer o seguinte, sobre rodízio de goleiros, revezamento de goleiros. O Renato falou o seguinte, nós temos 3 bons goleiros e eu quero os 3 com ritmo. Como assim quer os 3 com ritmo? Quem muito quer, nada tem, Renato. A lógica é tua, não é minha. A lógica é tua. Quando se coloca 3 goleiros num rodízio, 3 goleiros num revezamento, tu não vai dar ritmo para os 3. Tu vai tirar o ritmo dos 3. Porque eles vão jogar um e ficar 2 de fora. Joga um, fica 2 de fora. Não pode. É de uma incoerência brutal. O Marquesim finalmente conseguiu se firmar, fez um jogo extraordinário no Chile e quem joga no Campeonato Brasileiro é o Rafael Cabral. Não acho que o Grêmio perdeu para o Flamengo por culpa do goleiro. Embora, primeiro gol do Flamengo, o Rafael Cabral foi assim, né? Bracinho de jacaré. No segundo tempo ele salvou o Grêmio também, é verdade, isso precisa ser dito. Por fim, um reforço vetado pelo Departamento de Futebol do Grêmio.
Vocês lembram que enquanto o Grêmio esteve em Curitiba, antes do jogo diante do Estudiantes, o Vina, lembra do Vina, ex-Grêmio, fez gol em Grenal ano passado, foi vendido para o futebol da Arábia Saudita, ele quer sair de lá. O time dele foi mal pra caramba, foi o lanterna no campeonato, ele quer sair de lá. E ele conversou, enfim, ou ele ou seus empresários, com membros do Grêmio, sobretudo o Renato, naquela coisa de, opa, quem sabe eu volto aí e tal. Chegou-se, num certo momento, a se estabelecer assim, tá bom, Vina, se tu conseguir uma liberação de graça e topar voltar ganhando o que tu ganhava o ano passado, a gente pode conversar. Mas as informações que surgem nesse momento dão conta de que não. O Grêmio vetou esse nome e não cogita o retorno do Vina agora na janela do mês de julho. É o dia seguinte da nossa derrota contra o Flamengo, que ainda machuca, tá? Porque é um jogo em que o Grêmio cometeu muitos erros. E mesmo com muitos erros, dava para ter ganho. Porque o Flamengo também estava todo remendado. E se tinha um momento em que era possível ganhar do Flamengo, era agora, né? Os caras sem Varela, sem De La Cruz, sem Arrascaeta, sem um monte de gente. O Grêmio, mais uma vez, como sempre acontece no histórico recente contra o Flamengo, perdeu essa oportunidade. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.